E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quero pedir para você abrir também na palavra de Deus, nesse mesmo contexto, mas nós vamos ver essa história com mais detalhes no livro de Marcos. Marcos capítulo de número 6. Marcos capítulo de número 6, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes. É o mesmo contexto de Mateus, mas nós vamos encontrar em Marcos a mesma história. Marcos capítulo de número 6, verso de número 45, diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Diga comigo numa leitura responsiva, diga assim: e vendo que se fatigavam a remar. Diga mais forte, diga: vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Diga: queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Amém, queridos? Amém, amados? Sobre essa porção da palavra de Deus que eu quero falar com você essa noite, para a glória de Jesus Cristo e para abençoar os corações de cada formando que está aqui presente neste dia tão especial. Amados, a palavra de Deus diz, 1 João, capítulo de número 5, diz que a nossa confiança que nós temos nele, a nossa confiança que nós temos nele é que, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. A palavra de Deus diz que a nossa confiança nele é esta, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá, ele nos atenderá. A Bíblia nos declara, amados, e Davi declarou sobre isso, que o nosso Deus, ele é um Deus generoso, amoroso, um Deus de bênçãos abundantes, um Deus que tem portas abertas para nós. O nosso Deus, diz Davi, e ele estava convidando a sua alma no Salmo de número 103 a adorar esse Deus generoso, compassivo, misericordioso. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, das suas bondades. É ele que sara, é ele que perdoa, é ele que redime, é ele que enche a minha boca de bem, é ele que prospera, é ele que me remoça, é ele que me coroa de misericórdia e graça. Justo, benigno, amoroso é o nosso Deus, compassivo. Ele é como um pai que tem misericórdia dos seus filhos. Assim como o pai que tem misericórdia dos seus filhos, assim o Senhor tem misericórdia de todos aqueles que o temem.
O nosso Deus, Ele é como um pai amoroso. O nosso Deus, Ele é como um pai compassivo. Hoje os olhos do Pai estão sobre você neste lugar. Eu creio no nome de Jesus. E a chave de nós recebermos as bênçãos do Senhor, o favor do nosso Deus, é a oração. Nós temos a chave, porque a bênção está nas mãos do nosso Pai. E o desejo do nosso Pai é nos honrar, é nos encorajar, é que nós possamos caminhar sobre as tempestades da nossa vida e encontrá-lo amoroso, misericordioso, desejoso em nos abençoar. Eu conheço uma história de um menino que ele queria muito brincar com o seu carrinho, mas o carrinho estava no sótão. Aliás, estava no porão. O seu carrinho estava no porão, naquele porão escuro, e ele entristecido, porque ele estava com medo de entrar naquele lugar sombrio e escuro. Ele, entristecido, ele pediu ajuda ao pai. Pai, me ajuda. E aquele pai, pronto e disponível, ele disse, claro, meu filho. E ele desceu aquele lugar e logo o filho perdeu o pai de vista, quando de repente o pai gritou lá de dentro, filho, achei, está aqui na minha mão. O que você quer, o seu carrinho está aqui na minha mão. Traz para mim, pai. O pai querendo tirar, arrancar do coração do filho aquele medo. Não sei se você sabe, mas o amor de Deus lança fora o medo. O amor de Deus, ele lança fora o medo. O pai desejoso que aquele filho ficasse seguro e que o medo fosse lançado fora, ele gritou lá de dentro da escuridão, desce, está aqui na minha mão, vem até mim. Está escuro, pai, eu não estou te vendo, mas eu estou te vendo perfeitamente. Venha, se lance, se jogue, papai vai segurar você. E aquele menino, ansioso, meio amedrontado, meio assombrado, conhecendo a voz do seu pai e a força que ele tem, decidiu lançar-se. E aquele menino saltou, e quando saltou foi agarrado. E o pai tomou aquele menino nos braços, e aquilo que ele queria estava na sua mão. E ele sentiu o amor do seu pai, abençoando, segurança. Eu não sei se você entrou aqui hoje, quem sabe, não é? No porão da vida, assombrado, amedrontado, está meio escuro, e aí você fica preso neste lugar, com medo de alcançar, com medo de ir adiante, com medo de ir à frente, estagnado, paralisado. Mas hoje os olhos amorosos do Pai, porque Ele é como um Pai que tem misericórdia de nós. O nosso Pai é generoso, é amoroso, está encorajando a você. Lança fora o medo, não te espantes e não te assombres, porque eu estou contigo. A Bíblia nos declara, queridos, que os olhos do Senhor estão fitos sobre todos aqueles que o temem e esperam na sua bondade. O Pai está olhando para você. Você pode não vê-lo nessa situação, você pode não enxergá-lo nesse momento da sua vida, mas os olhos dele, do Pai querido, do Pai eterno, estão sobre você. E hoje Ele quer encorajá-lo a ir adiante. Se lance confiadamente nas mãos do Senhor, porque Ele vai te ajudar a conquistar e a cumprir tudo aquilo que Ele tem para você. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te ajudar. Nós aqui olhamos para este texto de Marcos e nós vimos justamente a figura dos discípulos. A palavra de Deus diz, queridos, olhe para mim, que Jesus Cristo estava triste. João Batista havia morrido, ele havia sido morto por Herodes. Jesus Cristo estava triste. Ele, depois de ter curado alguns enfermos, ele se retirou para a oração. E ele se colocou num lugar deserto e sozinho, mas a multidão, sabendo aonde Jesus estava, correu para ele. Uma grande multidão passou a seguir Jesus, aglomerou no local onde Jesus estava, e gente de vários lugares, de várias cidades, foram até Jesus. Jesus se compadeceu porque eles pareciam ovelhas sem pastor. A Bíblia nos declara que
Jesus Cristo então passou a ensinar a palavra de Deus. Aquele povo estava faminto da palavra de Deus. Eu não sei se você chegou aqui neste lugar faminto da palavra de Deus, mas Jesus Cristo estava ensinando aquele povo a palavra do Pai, e já era noite. Os discípulos ficaram ansiosos com a escuridão. Os discípulos ficaram preocupados, porque o sol estava se pondo e a noite, o escuro estava chegando. Veja que os discípulos, eles tinham os olhos para a necessidade do povo. Os discípulos estavam preocupados com a multidão. E os discípulos chegaram até Jesus, e os discípulos disseram: Mestre, manda o povo embora. Manda o povo embora, porque já vai escurecer, e na escuridão eles não vão ter como chegar em casa, eles estão com fome, está todo mundo de barriga vazia, está todo mundo sem ter o que comer. Manda o povo embora, despede a multidão para que eles vá nas aldeias e eles comprem e tenham o que comer. E Jesus Cristo naquela hora lançou uma missão, a chamada para os seus discípulos. Naquele momento, Jesus Cristo deu uma tarefa grandiosa aos seus discípulos. Jesus Cristo olha para aqueles discípulos: dê voz de comer a multidão. Alimentem vocês a multidão. Alimentem vocês a multidão. Os discípulos ficaram ansiosos e preocupados. Eles disseram: mas como? Como iremos alimentar este grande povo? Não é? 200 denários seriam necessários para comprar dinheiro para essa gente toda, aqui conosco, há 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como nós haveríamos de comprar tantos pães para essa grande multidão? Nós não temos dinheiro. Jesus Cristo ensinou um princípio àqueles discípulos, e é o que eu quero ensinar para vocês. Jesus Cristo olhou para aqueles discípulos, Ele aproveitou da oportunidade, do escuro, da crise, da necessidade do povo, e Jesus Cristo estava ensinando aqueles discípulos que é possível realizar grandes coisas com aquilo que a gente tem. É possível realizar grandes coisas, e que a crise, a escuridão e a necessidade é uma oportunidade para os discípulos trabalhar e realizar o seu chamado, a sua missão, a sua grande tarefa. Jesus Cristo ensinou para eles uma lição que eu quero ensinar para vocês. Ele olhou para aqueles discípulos e disse assim: o que tendes? Vai e vede o que tendes. O que vocês têm? O que vocês têm? A Bíblia nos declara, amados, que depois de checar e verificar, os discípulos chegaram até Jesus com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era algo, querido, impossível. Era algo pequeno demais. Alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era como colocar umas bisnaguinhas numa bandeja de prata. Para 5.000 pessoas, fora homens e mulheres. Era impossível, uma tarefa gigantesca demais. E Jesus Cristo olhou para aqueles discípulos, e eles dizem assim, e ele disse assim: agora, olhe, fixe os teus olhos naquilo que você tem, e não naquilo que você não tem. Aquilo que você não tem, você já sabe. Você não tem os 200 dinheiros, a multidão é grande, você já contou os homens e as mulheres, você já tem o número na ponta da língua. Tire o foco de vocês, daquilo que vocês não têm, e foquem naquilo que vocês têm. E mande a multidão a sentar. Diga à população para sentar. Diga aos homens que se assentem na relva, porque vocês vão servi-los com aquilo que vocês têm. Querido, olha o desafio da fé. Olha o tamanho da tarefa.
eu vou servir 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. A missão é grande demais. A missão é grande demais. O desafio da fé de cumprir aquilo que Deus nos ordenou. A Bíblia diz, amados, que os discípulos então saíram no meio do povo e dizendo à multidão: assentem porque você vai comer, eu vou servir você. Os discípulos saíram no meio da multidão e disse: descansem na escuridão, porque eu vou servir você. Tenha paz, se assente na relva. Olha, e se eu fosse você, se trouxe a vela, vai ser jantar à luz de vela. Não tenha medo do escuro, porque você vai jantar e eu vou servir você. André, sim, Pedro, você vai servir com o quê? Eu vou servir com 5 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. É algo, querido, impossível. Jesus Cristo estava ensinando aqueles discípulos a não olhar para aquilo que eles não tinham, mas para o pouco que eles tinham. Para o pouco que eles tinham. Era exatamente essa lição que Jesus Cristo estava ensinando aqui. A palavra de Deus diz, amados, que Jesus Cristo então abençoou, e aquele pouco veio a ser muito, porque você já sabe a história, Jesus multiplicou, e os discípulos serviram. Jesus Cristo multiplicou e deu a mão, o pão na mão dos discípulos, e os discípulos serviram a multidão, com a bênção do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que aquele pouco na mão de Jesus veio a ser muito, e aqueles discípulos completaram a sua missão, a sua tarefa, uma tarefa dada por Jesus. A Bíblia nos declara, queridos, que então Jesus Cristo ordenou, e Ele disse: eu tenho uma outra missão para vocês, passem do outro lado, passem para o lado de lá, da outra lado da margem. E a Bíblia nos declara, queridos, que Jesus Cristo foi orar, enquanto os discípulos tentavam chegar à outra banda, do outro lado do lago, quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. A palavra de Deus diz que escureceu, os ventos chegaram, açoitaram os barcos, e a Bíblia nos declara que eles ficaram remando praticamente a noite inteira, se esforçando, mas quando as forças se esgotaram, quando as forças estavam se acabando, quando as forças estavam se exaurindo, e aqueles discípulos estavam desistindo, e a lição aqui é essa, amados: sobre a tua fraqueza repousará o poder de Deus. Descansa a pessoa do seu lado, diga: sobre o teu pouco repousará o favor de Deus. Diga: sobre a tua fraqueza repousará o poder de Deus. Diga: Deus é capaz de fazer algo extraordinário com uma pessoa tão simples e fraca, feito você. Diga: em nome de Jesus, não desista do teu chamado, não desista dessa tarefa. Deus vai te dar força para concluí-la, em o nome de Jesus. Quando eu li esse texto, e muitas vezes eu preguei, mas hoje na minha casa eu estava olhando para ele, e lembrei que muitas vezes eu disse: olha, o Senhor se levantou e veio ao seu encontro para te salvar. Nós até cantávamos uma canção dizendo: Ele vem para te salvar, Ele vem para ti. E se eu te contar que não é nada disso? Não é nada disso. Ele não foi para salvar os discípulos. Ele não foi para salvar os discípulos, porque você leu: e vendo que já estavam fatigados de remar, que eles já estavam desistindo da tarefa, que eles estavam desistindo da missão, porque a força era pequena, bem pequena. A palavra de Deus diz que eles estavam desistindo de concluir, eles não iriam chegar do outro lado. Então
Jesus Cristo saiu do monte, e a palavra de Deus diz que ele foi, e eu penso que Jesus Cristo foi depressa, porque a Bíblia nos declara, amados, que tanto é que ele não foi para salvar, que ele passou adiante deles, passou na frente deles, como que dizendo, por que vocês estão parados aí? Por que vocês estão parando? Está desanimado, vocês estão de barco, estão parando, e eu que estou indo a pé. Por que vocês estão desistindo? A Bíblia nos declara, amados, que Jesus Cristo, ele foi andando e foi andando, enquanto aqueles discípulos já estavam fatigados, porque a força era pequena, e eles estavam desistindo da tarefa, de atravessar do outro lado. Jesus Cristo, ele desce do monte, e ele passa andando na frente deles. Quando Pedro e os discípulos viram aquele homem andando na frente deles, andando para ir, enfrentando a tempestade, enfrentando a escuridão, enfrentando a adversidade, a palavra de Deus diz que eles pensaram que era um fantasma na escuridão, e eles gritaram, é fantasma. E aí Jesus Cristo deve ter olhado para trás e disse, sou eu, não temais. Sou eu, não tenham medo. Ah, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus Cristo disse, então, se lance nos braços do teu Pai. Vem, Pedro. O que está te prendendo aí, nesse barco? Eu não te dei uma tarefa? Eu não te dei uma missão? Por que você está parado, fatigado? Pedro então se lançou, e ele diz, amados, a Bíblia diz que ele pisou na água como se fosse um chão duro, porque ele olhou firmemente para os olhos do Pai, ele confiou na voz do seu Senhor, e a Bíblia diz que ele saiu do barco e pisou na água. É claro que depois ele começou a considerar as coisas que ele não tinha ao redor, o vento, a tempestade, afundou. Mas quando vê a voz, a mão do Pai querido, levantou Pedro, mais uma vez, e eles caminharam juntos para o barco. E aí a palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo repreendeu a tempestade, repreendeu a escuridão, mas os olhos dos discípulos, seu coração estava endurecido, porque eles não entenderam o milagre do pão. O que eles não entenderam, pastora Selma? Que Jesus Cristo faz grandes coisas com pouco. Jesus Cristo, ele pode operar milagres no pouco. Este foi a lição do milagre anterior. Teu tão pouco, teu pãozinho, eu vou te ensinar que quando eu te der uma tarefa, você vai cumpri-la, se você me entregar o seu pouco. Sou capaz de multiplicar. Se eu te ordenar, atravesse o mar, não pare de remar, não pare, não desista, porque você vai atravessar, porque sobre o teu pouco, sobre a tua fraqueza, repousará o poder de Deus. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são deste mundo para confundir aquelas que pensam ser alguma coisa. Deus escolheu você. E se você der ao Senhor o seu talento, o seu tempo, a sua vida, as suas palavras, os seus dias, Deus vai fazer disso ser muito para o Senhor. E você vai conseguir completar essa missão. Não tenha medo. Diga a pessoa do seu lado, não vai desistir agora em nome de Jesus. Diga, continue remando. Diga, Jesus está indo à frente. Não pare de remar. É para chegar do outro lado. A Bíblia diz, amados, que Deus olhou para Moisés. Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, o que você tem nas mãos? Moisés recebeu uma missão maior que ele. Leia em Êxodo para você ver. Moisés recebeu uma missão maior do que ele, era gigantesca. E ele estava com medo de ir a Faraó e libertar aquele povo. E Deus disse, vá a Faraó, liberte o meu povo. Mas eles não me crerão.
Diga que eu te enviei. E qual é o teu nome? O meu nome é Eu Sou. Diga que Eu Sou te enviou. Se eles perguntarem o meu nome, diga que Eu Sou te enviou. E isso é o meu nome para sempre. Eu Sou. Hoje o grande Eu Sou está aqui, comissionando algumas pessoas para tarefas maravilhosas. Moisés ficou com medo, ele quis argumentar. Deus disse lá da sarça: Moisés, Moisés, tem uma missão para você cumprir. Liberte o meu povo. Porque eu tenho uma terra do cananeu, do heveu, do girgazeu, do jebuseu, do amorreu, um lugar que jurei a Abraão. Liberte o meu povo. Essa tarefa é maior do que eu, Deus. Sou incapaz, sou gago. Deus olhou para ele e disse assim: o que você tem na tua mão? O que você tem na tua mão? Moisés olhou e disse: a vara que eu apacento as ovelhas de Jetro, meu sogro. É uma vara de pau. É só o que eu tenho. Deus disse: coloca o teu pouco na minha mão, porque eu vou fazer coisas extraordinárias com isso que você vai colocar na minha mão. A Bíblia diz, querido, que durou um tempo para Moisés entender, mas depois ele confessou. Quero lhe pedir para você abrir o texto e eu encerro. A Bíblia diz, amados, que começou os milagres na vida de Moisés, e depois daquele chamado ele nunca mais foi o mesmo, porque com aquela coisa tão frágil e fraca, Deus mostrou para ele que a sua autoridade estava sobre a vida do seu servo. Em Êxodo, capítulo de número 17, verso de número 8, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus estará na minha mão. Aquela vara que ele apacentou as ovelhas do seu sogro Jetro, que foi entregue para aquela tarefa, a palavra de Deus diz que se tornou o símbolo da autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus multiplicou 5 pãezinhos para 5.000 homens. O que Jesus Cristo estava ensinando naquela lição é que aqueles discípulos iriam alimentar a multidão. A Bíblia diz, queridos, que Davi um dia ofereceu uma pedra, uma funda, e foi com aquela pedra e aquela funda que Deus deitou gigante por terra. Moisés ofereceu a sua vara, e a palavra de Deus diz que Deus fez coisas extraordinárias, e foi com aquela vara de apacentar e cutucar a ovelha que Deus apacentou mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Ninguém pode subestimar um Deus tão grande de agir, quando Ele decide escolher alguém simples e frágil como você. Aleluia! Hoje nós vamos ter alegria de receber aqui no altar alguns alunos. Eu quero pedir para que os vivos por ti estejam aqui comigo. Quero chamar a Alisson Amarildo dos Santos. Quero chamar a Aline Araújo Rodrigues.
Quero chamar a formanda Andréia Galdênio da Silva. Quero chamar a formanda Areza Fernandes dos Santos. Formanda Daniele Fernandes da Silva Santos. Davi Wendel Silva. Douglas Souza Santos. Douglas Henrique Rabelo. Evandro da Silva. Ah, eu amo formatura. Tem um ápice, não tem? Um ápice onde os alunos, quando recebem o diploma, eles fazem aquele juramento do eu prometo. Eles sempre falam que ele faz aquele juramento do eu prometo. Eu prometo abraçar essa carreira. Eu vi ao longo desse ano os alunos lá na escola de deserto o que uma vara pode fazer. E aqueles alunos viram milagres na mão desse Moisés. Mas chegou um determinado tempo que Moisés não ia seguir adiante com aqueles alunos, porque aí havia chegado o tempo da formatura. Mas com excelência, Moisés cumpriu a carreira e deixou uma geração vitoriosa, deixou uma geração crendo no único Deus verdadeiro, deixou uma geração preparada com a palavra, e eles seguiriam para um novo ciclo, uma nova oportunidade, sem Moisés, mas crendo num Deus que cumpre promessas. Você que está formando, coloque teu coração na presença do Senhor. Você que é igreja, pode estender as tuas mãos também na direção destas vidas, que são pessoas que entenderam que existia um desafio e que esse desafio era divino. Deus, nós estendemos as nossas mãos para abençoar estas vidas que aqui estão, porque nós sabemos que Tu és o abençoador, porque nós sabemos que Tu és o nosso paracleto, o nosso treinador, o nosso mestre. Pai, cada um tem um mistério para viver junto contigo. Pai, cada um tem um propósito para, Deus, desvendar junto das tuas asas, da tua presença. E o que nós oramos neste momento, Deus, é que a tua graça, a tua soberana graça, venha, Senhor Deus, como uma roupagem nova sobre cada um. Senhor Deus, que diante dos olhos de cada um possa se descortinar o caminho, possa se descortinar o propósito, Deus, e agraciados pela tua providência, pela tua unção, Senhor, eles possam abraçar, Deus querido, e avançar. E cada uma destas vidas serão edifícios, testemunhas vivas, pedras vivas de Jesus Cristo, no meio desta geração, no meio deste século, para que a glória e a honra sejam dadas ao nome do Senhor Jesus.